Oiê, tudo bem com você? Eu espero que sim. Venho aqui hoje pra conversar contigo como se eu fosse tua amiga e você vai, a partir de hoje, ser minha amiga, entendeu? É isso. É uma fofoca entre amigas e é uma fofoca literária. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, você que tá aí me assistindo. Você gostaria de saber como é um relacionamento saudável? De verdade? Como é um relacionamento onde tem amor, respeito, cumplicidade? Ai, cara, assim, ó, tudo que você nem admite pra si mesma, que tá lá dentro do teu subconsciente, no lugar mais profundo de ti mesma. Você quer saber como é que é isso? Então você precisa ler este livro aqui, que é o livro Corte de Neve e Fúria, da Sarah J. Maas. Gente, este livro, ele entrou pro meu top 1, ele tirou o meu livro favorito do top 1. O personagem principal, que é o Rhysand, ele tirou todos os crushes que eu tive até hoje do top 1, entendeu? É uma coisa assim, ó, que não tem explicação de surreal que esse personagem é. E como eu queria que esse homem existisse na vida real. Juro pra você. Então vem que eu vou te contar. Eu tinha te falado esses dias, e talvez você não viu o meu vídeo, onde eu falava sobre a Corte de Espinhos e Rosas. Neste livro, nós vamos passar um pincel rápido para você entender o que é o livro A Corte de Neve e Fúria. Tá bom? A Feyre era uma humana que vivia no mundo humano com suas irmãs e seu pai. Eles viviam numa pobreza extrema, um lugar absorvido ali pela guerra, pela fome, pela tudo de ruim que pode imaginar. Mas a Feyre, ela era uma mulher muito forte, resiliente, e ela não deixava que nada abalasse ela. Então ela caçava, ela ia atrás de comida para sua família, ela falava com os caras mais bandidões ali do rolê, ela enfrentava quem fosse. E aí, ela, por acidente, caçando uma corça, ela acaba matando um lobo gigante. E este lobo não é um lobo comum, é um lobo férico. De repente, no outro dia que ela faz isso, né, esse acontecimento, ela é levada por uma fera enorme de grande para o mundo férico, como uma barganha. Tipo assim, você matou um férico e agora você vai ser levada em troca. Ela foi levada pelas muralhas lá. E aí, nesse momento, você acha que é a Bela e a Fera, porque parece a Bela e a Fera, mas não é. Não tem nada a ver. E aí ela está lá com esse macho, que é um cara lá meio estranho, meio agressivo, diria completamente tóxico. E aí ela está lá, na corte dele, e aí de repente um dia aparece, né, um momento lá que eles têm o Kalmai, que seria um evento férico no meio da floresta, onde ela, como humana, não está convidada para participar. Só que a Feyre, ela é tão curiosa, eu também seria, e eu faria o mesmo que ela, sinto em dizer pra você, tá, amiga? Ela pegou e se enfiou lá no mato, lá na floresta, meio que escondida, assim. E aí ela viu que tava rolando uma festa, tendel, foguete, todo mundo bêbado, mulheres e... Opa, até perdi o microfone. E aí, menina, ela tava lá, e aí, 3 machos féricos, assombrosos, grudaram nela. E queriam fazer o quê? E isso eu falei no outro vídeo, passei por cima, né? E aí, meninas, os caras iam levar ela lá pro meio da floresta pra maltratar ela. Só que de repente, aparece um homem maravilhoso, envolto em sombras, todo de preto, de olhos cor de lilás, assim, escuros, assim, roxo, sei lá. E aqueles 3 machos já ficam, tipo, já se afastam. E aí ele, né, com aquela sombra toda que parece do mal, ele pega e fala assim pra ela: Olá, eu estava à sua procura. Só que a gente pensa que ele fala isso só pra defender ela. Só que não, minha filha. Não é isso. E você descobre isso neste livro que eu tô falando pra você ler, tá? Então vamos lá. Tem spoiler esse vídeo? Tem, mas isso aqui é uma introdução pra você ler esse livro, entendeu? Porque eu te falando é uma coisa, mas você lendo, estando nessa profundidade que é, você vai entender que, entendeu? É outra vibe, outra vibe. E aí, gente, ele manda ela de volta pro rolê dela lá, pra ir pra casa, porque ali tá rolando o tendel e o foguete. E aí, gente, passa um pouco, né? Esse mesmo homem maravilhoso aparece do nada na casa que ela tá lá. Só que o senhor da corte que ela está, que é o Tamlin, que é o grão férico responsável ali pela corte primaveril, ele pega e esconde ela através de uma magia. Só que o querido Rhys, que é esse personagem que eu acabei de falar, que tá todo envolto em escuridão, e é o senhor da corte noturna, ele sente a presença dela, ele sente o cheiro dela, ele sente o perfume dela.
E aí ele vê que ela está ali. E aí ele pergunta o nome dela, mas ela mente o nome dela. Ela não fala que o nome dela é Farrah Asher. E ele, beleza, vaza dali. E aí, gente, ela está lá apaixonada com essa fera ali, o Tamlin. Só que o Tamlin, gente, ele é um macho escroto e tóxico, entendeu? E aí ele tá ali envolto há 49 anos sobre uma maldição da Amarantha. A Amarantha é uma mulher muito cruel. E ela dominou todo mundo ali. E ela tá numa montanha, que é uma montanha muito sombria, entendeu? Que vai afetar todos os teus neurônios. E aí, esse cara, o Rhysand, ele é tipo um ajudante dela, tá? Mas calma, tem mais coisa. E aí, gente, o que acontece? Ela é enviada de volta pro mundo humano, só que ela tá sentindo que alguma coisa tá acontecendo no mundo férico. O Tamlin manda ela pra lá pra proteger ela. Só que, na verdade, ela é tão incrível que ela pensa, não, eu vou ir lá e eu vou caçar o macho que eu gosto. E aí ela vai. E ela se enfia nessa montanha. E aí ela chega lá. Os monstros horríveis fazem o que eles querem com ela. O Rhys, que é o senhor da corte noturna, fica ali observando, né? E ele tá, na verdade, fazendo um personagem, tá? E eu já vou chegar lá. E aí, gente, ela faz um acordo com a Amarantha pra salvar todo mundo ali da maldição. Ela quebra a maldição. Já vou pular, avançar. Ela quebra a maldição, tá? Depois. Tem um momento ali, o único momento que o Tamlin tenta ajudar ela de todo o sofrimento que ela tá passando naquele lugar onde a Amarantha tá. É um momento que ele vai lá pra, tipo, amassar ela num canto, tá? Ele não faz nada pra salvá-la. Ela praticamente morre na cela que ela tá presa. Ela fica 3 meses presa numa cela, passando fome, frio, tudo que você pode imaginar de sofrimento. Ela é torturada. E ela acaba tendo uma ferida muito grave, porque ela, na primeira prova que ela vai ter lá pra conseguir salvar o povo, ela vai ter que fazer 3 coisas, né? Quando ela tá lá pra fazer isso, ela é mordida e ela fica doente. E aí, a única pessoa que desce lá no calabouço que ela tá pra ajudar ela, pra dar algum lampejo de luz pra ela, é o Rhys, que é o grão feérico e senhor da noite noturna. E aí, ele faz um pacto com ela, que vira uma tatuagem lá. E aí, desenrola, 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 desenrola. No fim, gente, ela salva todo mundo, só que ela é morta. A mulher acaba com a raça dela. E o Tamlin vê ela morrer e não faz nada. Vocês acreditam? E aí, sabe quem que faz? O Rhys. O Rhys salva ela. Por um laço que eles têm. Eles têm um laço mental, eles têm um laço que vai muito além do físico. E aí ali tu já começa a perceber que ele é a alma gêmea dela, como eu já tinha percebido no primeiro livro, que ele era uma gêmea dela. Eu já tava pressentindo. E aí, gente... Ai, meu Deus. Ela vai pra... Sobrevive, tá? Ela morre, mas ela sobrevive. Ela sobrevive porque o laço que o Rhys tem com ela puxa ela de volta. E aí, amigas, ela salva o mundo feérico, tá? Ela é a pessoa que quebra a maldição. E aí, ela, depois de ser salva, ela vira uma férica, ela é transformada, ela é renascida como uma fênix e ela vira uma grande férica. E aí, gente, tudo fica lindo, ela volta com o Tamlin para o mundo da corte primaveril. Ele a pede em casamento, só que, na verdade, ela está vivendo um tormento. Ela não dorme à noite, ela tem pesadelos por tudo aquilo que ela sofreu, toda a dor que ela passou naquele lugar onde ela ficava com a Amarantha lá e todos os seres ruins. E aí, gente, ela tem uma tatuagem agora no braço, que foi o Rhys que deu a ela. Essa tatuagem é pra selar um acordo que eles fizeram, onde ela passaria todo mês uma semana com ele na corte dele, né, na corte noturna. Só que depois que ela volta pra corte primaveril, ela fica 3 meses sem saber dele. Só que, na verdade, o Rhys não está falando com ela durante esses 3 meses, porque ele acha que ela está feliz ao lado do cara que ela ama. E aí, é aí que torna esse personagem tão maravilhoso. Que ele é capaz de abrir mão dela pela felicidade dela, entendeu? Ele acha que ela está feliz. E aí, ela vai casar, então, com o Tamlin. Ela tá indo para o altar para casar com esse cara idiota. E aí, ela para no meio do caminho, vestida lá com um vestido horroroso de noiva. E ela fica suplicando mentalmente para que alguém a resgate dali, a salve, porque ela, intuitivamente, eu acho, ela sabe que ela vai cometer o maior erro da vida dela se ela casar com esse cara. Porque agora ela é grão-férica, ela vai viver pela eternidade, né? E aí, ela fica paralisada e pensando isso. E aí, de repente,
quem que aparece? O Reese, no meio do casamento. E aí ele vestido com aquela personagem dele de malvadão, chega e fala assim, hello, Farrah, darling. Que é uma frase que nós leitores já conhecemos, que é maravilhosa. E aí, hello, Fairy querida. E aí, ele diz, vim pra te buscar pra gente começar o nosso acordo, né? Toda vez, em um mês, tu tem que ficar comigo. E aí, ele leva ela. E aí, ele trata ela super bem lá. Tipo, ela fica chocada, assim. Ela aprende a ler, porque ele faz ela ler, ela é analfabeta, tá? Ele começa a deixar ela viver do jeito que ela quiser. Ela conhece a família do Reese. E ela começa a gostar daquele lugar. E ela começa a sentir falta daquele lugar. E aí, ela vai de volta pra corte primaveril, depois de muitos dias. E aí, o Tamlin, a todo custo, quer fazer que o Reese não a leve por esse trato. Só que, no fundo, ela tá tão infeliz ali na corte com o Tamlin que ela quer mais é que o Reese a leve dali, né? E aí, um dia, ela quer participar, quer sair um pouco, porque ela tá presa naquele lugar, ele não deixa ela sair faz meses de dentro daquela corte. E aí, ela, como ela foi refeita, ela tem poderes de fadas e féricos. E aí, ela tem uma crise de pânico, porque ele acorrenta ela dentro da casa, ela não consegue sair de jeito nenhum. E aí, ela começa a morrer de tanto choque pela magia dela e pela magia da casa. E aí, quem vem salvar ela? É isso mesmo, minha filha. Ele vem salvar ela. Só que, na verdade, ele manda a prima dele, que é a Mor, né? Por quê? Porque se ele invadisse e pegasse a esposa de outro grão férico, poderia começar uma guerra. Então, ele foi sempre meticuloso e sempre inteligente à frente de qualquer um. Por isso que ele é o maioral desse lugar. E aí, ele leva ela. E aí, a partir daquele momento, ela nunca mais voltará para a corte primaveril. E aí, acontece tudo de mais incrível e maravilhoso na vida dela. Ela se descobre a senhora deste lugar, né? E aí acontece muita coisa. E o Reese é maravilhoso. Ela passou, assim, tempos carregando a imagem de um homem cruel e ruim. E, na verdade, ali ela descobre que não. Que os outros, aqueles com os quais ela tinha conhecido primeiramente, eram os cruéis e os ruins. E descobre, então, um amor verdadeiro e um amor saudável. E uma família maravilhosa. E um lugar lindo que ela vai viver pra sempre. Quando ele leva ela, gente, pra Velaris, o Reese leva ela pra Velaris, ele não tá levando ela pra um lugar só, sabe? Ele tá levando ela pra ela ver um lugar completamente diferente do que ela tava vivendo, entendeu? Um lugar lindo, onde ela pode ser ela mesma, onde ela pode fazer o que ela bem entender da vida dela, entendeu? Porque ele não é dono dela, ele é apenas o parceiro dela. E ela tem livre escolha, ela sempre vai ser livre ao lado dele, sabe? Pra sempre. Coisa que eu não contei pra vocês é que quando a Farrah morre nas Teias da Maranta, o Reese pega e dá o poder dele pra ela e todas as outras cortes acabam dando também. Ele faz com que eles sejam influenciados a fazer isso, tá? Ele é tão maravilhoso que ele salva ela. Ai, meu Deus, é de chorar. Eu chorei, tá? E aí, depois, quando ele leva ela pra Velaris, ele não tá mostrando somente um mundo novo, incrível e um mundo escondido de todo o mal, sabe? Ele tá levando ela pra um mundo onde ela pode ser ela mesma, entendeu? Onde ela pode viver uma vida que ela nunca teve. Uma vida de paz, de alegria, de liberdade. Porque todo aquele tempo ela esteve presa. E ele também esteve preso, sabe? E ele entende como ela se sente. E é muito lindo isso, ver que o relacionamento deles é assim tão profundo, sabe? E... deixa eu ver. E ele saber da conexão, sabe? Muito antes dela, ele sentiu o cheiro dela, tipo, de longe, de quilômetros, de outro... Tipo, tudo que ela sonhava, ele sonhava também, tipo, a conexão muito forte. Ai, gente, e quando ele tava lá no Calamai, ele tava procurando por ela, sabe? Daí quando ele fala, eu te encontrei, ele tava falando a verdade, porque ele estava procurando ela, entendeu? Ele encontrou ela mesmo. E ela não percebendo, né? Não sabia, porque ela era inconsciente a isso. Ela também mandava mensagens pra ele, sabe? Ele mandava pra ela e ela pra ele. E isso é uma das coisas mais bonitas, assim, que eu já vi, sabe? O bonito é que ele enxergava ela além da dor dela e ele manteve ela viva mesmo nos momentos que ela queria não estar viva, entendeu? Então, ele mesmo disse que se ela morresse, ele morreria também, entendeu? Ai, gente, eu não tenho mais o que dizer, assim, ó, esse livro é perfeito. E eu queria ler ele de novo, desde o início, sabe? Pra ter essa profundidade que eu tive, porque depois que eu ler ele a primeira vez, não tem explicação.
da sensação, sabe? E esse livro mexeu muito comigo, porque ele mexeu com uma parte da minha alma muito profunda, que eu não revelo a ninguém, sabe? E é isso, assim, eu me conectei muito com a Farrah, por vários motivos. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa de amiga, fofoca entre amigas. Vou terminar o livro. Não sei se vou terminar hoje, porque eu estou cansada. Estou gravando pelo impulso do meu ser e da minha alma. E é isso. Beijo!